Gente, boa noite. É um prazer estar aqui. É muito bom ter esse espaço para falar, porque a gente sabe que o yoga é muito novo. Então, assim, todo mundo já ouviu falar de yoga, mas muita gente não faz nem ideia do que é. Mas o yoga, assim, verdadeiramente, o que que ele é? É exercitar a plena atenção no que você estiver fazendo, no aqui e no agora. Então, muitas vezes, você tá tomando banho e você tá praticando yoga. Você tá dirigindo e você tá praticando yoga. Você tá cozinhando, lendo, todas as coisas que você faz com total atenção naquilo que você tá fazendo, de corpo, mente e alma, se sintetiza no yoga. E aí, o yoga, ele veio lá da Índia, há muito tempo atrás, nem tem registro de tão antigo que é. Não tem a pessoa que criou, a pessoa, porque é muito milenar. E o yoga, ele veio pra cá muito novinho, tem poucos anos que ele tá aqui no Ocidente. Lá no Oriente, ele é muito conhecido. Mas aqui no Ocidente, ele ainda é muito mistificado. Por quê? Porque vem de outra cultura. Vem de uma cultura onde, por exemplo, a religião predominante não é o cristianismo. E é aqui, onde a gente mora, onde a gente vive, a religião predominante é o cristianismo. Então, quando a gente fala em cultura, o que eu trago para vocês é uma tradução do que é o yoga. É pegar o yoga como ele é e traduzir para nossa realidade. E aí eu gosto muito de dar um exemplo, que é como se fosse quando vocês vão interpretar a Bíblia, vamos dizer assim. Então tem muitas pessoas que estudam a Bíblia, independente de qual seja a sua religião. Sempre tem um livro ali que vai te guiar. E aí esses livros, eles sempre são antigos, porque foram escritos por outras pessoas de lá, de outras décadas. E aí quando vem pra cá e a gente vai retirar os ensinamentos, a gente tem que fazer uma tradução. Senão a gente não consegue colocar na nossa realidade, a gente não consegue incluir na nossa vida. Então é isso que eu faço com o yoga. Eu pego ensinamentos que vêm de outra cultura, que vêm de outros milênios e trago para nossa vida atual, para que a gente possa unir corpo, mente e alma, trabalhando o fortalecimento desses nossos 3 pilares assim de vida, trabalhando o equilíbrio. Existe uma capacidade cerebral que a gente tem que é de plasticidade, e ela também existe no nosso corpo e na nossa parte espiritual, que é o poder de estar sempre em construção. Então, o corpo, a mente e a alma, eles podem estar sempre em evolução, eles podem estar sempre em construção, se você der atenção para isso. Então, todas as práticas de yoga, a gente medita, pra gente se colocar mais, né, Ingrid, no momento presente, assim. Os primeiros minutos da nossa aula são muito importantes, né, pra gente conseguir se concentrar. É um momento pra você se reencontrar. Então, quando você vai iniciar a sua prática de yoga, eu nunca fiz yoga. Por onde eu vou começar? Você vai começar lá pelo comecinho. Quem eu sou, do que eu gosto, o que eu vivo, qual é a minha realidade e como que eu vou pegar o yoga e colocar aqui dentro. Porque você traz uma coisa de fora, um hábito novo, é uma coisa totalmente diferente e coloca dentro da sua vida que você está vivendo. Então o yoga, ele vai transformando as coisas, mas você não percebe que está acontecendo. Quando você percebe, você fala, nossa, olha como isso aqui tá diferente, olha como isso aqui mudou, olha como eu tô conseguindo lidar com algumas situações que antes eu agiria de uma certa forma e agora eu tô agindo de outra. Então, nessa meditação inicial, a gente tem um tempo pra entender quem a gente é, no geral e naquele dia especificamente. E porque cada dia é um dia, né? Tem dia que a gente acorda mais animado, tem dia que a gente acorda mais para baixo. Então, na prática, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar os nossos limites
Cada um tem as suas limitações, cada um tem suas facilidades e dificuldades. Então a gente respeita tudo isso. E aí nessa meditação você vai se reencontrar, porque às vezes a gente vai se perdendo no meio da jornada da nossa vida, só que com os imediatismos, com tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, estudar, cuidar de casa, cuidar de criança, ser casado, a gente tem que fazer tantas coisas que a gente perde a nossa essência às vezes, a gente se distancia muito de quem a gente é. E aí nesse momento o yoga entra muito bem, que foi quando eu até fui encontrada pelo yoga. Eu acho que não foi nem eu que encontrei o yoga, foi o yoga que me encontrou e me salvou de mim, que tava uma loucura. E quando a gente trabalha esse reencontro com o nosso eu interior, é forte. Por mais que seja de uma forma tão simples. Porque as pessoas pensam que o yoga é uma coisa de outro mundo. E é uma coisa muito simples, na verdade. Muito. É assim, o mais simples do simples. É a sua essência no mais profundo, o mais limpo de você. É isso que você vai encontrar. Tem várias pessoas que me perguntam, Gabi, yoga é associado ao budismo? Existem vários ensinamentos do yoga que vieram através dessa religião, tá? Isso é uma verdade, assim. Mas isso não quer dizer que você tenha que virar budista, você vai continuar na sua religião. E uma coisa que eu falo muito na aula, não importa de qual religião você é, o que importa é que você siga o que você acredita, fielmente. Em vários momentos da aula eu falo, se conecta com o que você acredita, se conecta com a sua verdade, com o que é importante pra você, faz o seu momento, por quê? Essa é a parte que você se conecta com a alma. Eu não posso te impor nada, eu não posso até porque eu sou só uma guia. Eu só vou te guiando, eu só vou dando uns empurrãozinhos assim pra você conseguir se conectar melhor com você. E aí depois que vem essa parte da meditação, que a gente fica mais pertinho da gente, você se desliga do que está acontecendo à sua volta, e aí você aprende a criar um ambiente de yoga que ele é mais dentro da sua cabeça do que um ambiente físico. Depois que vem essa parte da meditação, que é logo como a gente começa, e eu queria deixar uma coisa assim clara, que realmente não é de uma hora para outra, que você vai chegar na primeira aula, vai fechar o olho, vai esquecer de tudo que está acontecendo à sua volta. É um passo a passo e cada um tem seu próprio ritmo. E tem dia que você já tem dias que você tá ótimo, meditando super profundo, e num dia aconteceu uma coisa lá com você que te deixou agitado e nesse dia você tá ruim de meditar. E isso é super normal. Então, cada dia a gente cuida da meditação de uma forma diferente, de uma maneira crescente. Então, você vai acessando o seu interior gradativamente até que você consiga chegar no mais profundo do seu ser e respeitando que tem dia que você vai estar de boa e dia que você não vai estar. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela chegava na prática, ela sofria de muita ansiedade, ela tomava medicação e tudo mais, e aí o médico dela me passou por escrito, né, pra ela ir fazer yoga. Ela chegou pra mim foi a primeira paciente, foi a primeira aluna que isso aconteceu. Depois disso aconteceu mais vezes, mas eu achei, tipo, muito especial, sabe? Aí ela chegou com o encaminhamento médico e lá tava dizendo que ela tava fazendo o desmame do medicamento e que ela precisava de muita atenção e que ela precisaria fazer todos os dias o yoga. E aí ela chegava lá de manhã bem cedinho, na época eu tinha um estúdio de yoga, bem no comecinho, aí ela chegava lá e ficava sentada agoniada. Ela balançava os braços, os ombros, ela fazia assim, ela olhava pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, agoniada. E a gente no processo de meditar, e ela nas idas e vindas da mente dela, né? Que não tem problema nenhum se você viajar e voltar, viajar e voltar. E aí assim ia. Ela não conseguia fechar o olho, nunca. Demorou mais ou menos uns 6 meses, acho que foi até mais, pra ela conseguir fechar o olho e respirar profundamente. Ela não conseguia. Ela ia ficando cada vez mais agitada quando ela parava. Mas é igual eu falei sobre a nossa mente ter o poder da plasticidade. O nosso cérebro, ele pode ser trabalhado e adaptado para o que a gente quiser. A gente
tem que ter o controle disso. Quando a gente vê em vários livros ou várias pessoas que falam de desenvolvimento pessoal, que elas falam assim, tenha o controle da sua vida. É disso que eles estão falando. É disso que tá todo mundo falando. Se você quer que a sua mente se comporte de um jeito X, você precisa ensiná-la. É igual uma criancinha. É a mesma coisa. A diferença é que pra gente é mais difícil porque a gente já tem vícios, já tem hábitos. E aí esses hábitos, por mais que a gente coloque um novo hábito no lugar, ele vez ou outra fala, tô aqui, esse hábito ainda se você quiser, como se fosse, sabe? Então você tem que persistir para que você condicione a sua mente. E é isso que a gente faz. Depois vem os pranayamas, e aí os pranayamas são maravilhosos. Pranayamas são exercícios respiratórios, traduzindo, porque a linguagem do yoga é no sânscrito, então a gente vai traduzindo para cá. E aí às vezes não fica traduzido ao pé da letra, porque do sânscrito foi traduzido para o inglês, do inglês para o português. Mas na essência o pranayama quer dizer exercícios respiratórios. E aí a gente aprende a respirar de diversas formas diferentes para colocar o nosso pulmão para funcionar da maneira certa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na maior parte do tempo a gente respira só com a metade do pulmão, a de cima. E não usa a metade de baixo, sendo que a gente tem que usar tudo. E a metade de baixo é mais importante do que a metade de cima. Então, no começo do processo do yoga, a gente aprende vários tipos de respirações diferentes. E você vê que o seu pulmão parece que é bem pequenininho e ele vai ficando grandão no decorrer do yoga. Você sente, Ingrid, isso que no começo o seu pulmão era bem pequenininho, parecia que seu fôlego era bem pouco, você respirava curto. E agora a sua respiração é longa, você tem um pulmão bem grande. Isso é bom tanto para o funcionamento do organismo como um todo, porque a gente sabe que o oxigênio é uma parte fundamental aí para que o nosso organismo funcione bem, para que a nossa circulação sanguínea funcione bem, para que o nosso organismo todo seja irrigado. Mas a respiração ela é muito importante também para a nossa concentração, para que a gente consiga focar numa coisa só, para que a gente consiga, assim, ó, sabe aquela sensação de alívio ao respirar fundo? Quando você faz exercícios respiratórios com frequência, você vive numa eterna sensação de ter respirado fundo, uma sensação de leveza, você consegue pensar mais antes de falar, sabe? Você se torna uma pessoa mais racional do que impulsiva. Você consegue também entender melhor as suas emoções. E aí, quando a gente chega nesse ponto, é um ponto muito delicado, porque a gente tem aulas que machucam lá no fundo do seu coração para você pensar, eu preciso entender por que eu tô sentindo essa emoção frequentemente. Então, por exemplo, uma pessoa que sente muita raiva, acontece uma coisinha, ela fica tipo, putz, estressada, xinga, chuta, que dá essa raiva assim muito intensa. Ela aprende a entender por que ela sente essa emoção. Por que eu sinto isso? Qual a informação que o mundo ao meu redor tá passando pra mim, pra eu estar me sentindo tão nervoso? E aí você vai aprendendo a lidar aos poucos. E aí depois que a gente passa por esses exercícios respiratórios, a gente vai para os asanas, aí é a parte mais divertida de todas, que são as posturas lindas do yoga, que todo mundo ama ver, que todo mundo ama tirar foto fazendo, mas que são posturas que tem vários níveis de posturas. E aí eu posso dizer para vocês que a primeira coisa que a gente faz, de todas, é um ponto que a Ingrid acabou de falar, acabar com as dores no corpo. Porque com a vida a gente vai ficando duro. Passou um estresse, fica duro bem aqui. Passou um nervoso, fica duro bem aqui. Segurou peso, fica duro pra cá. Coluna, as pernas doem no fim do dia. Vários sintomas de dores aí. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente ensina pro nosso sistema nervoso que a gente tem que saber relaxar a musculatura. A gente ensina pro nosso organismo que pra ativar esse músculo, para ele ficar duro, é quando a gente fizer tal exercício. E quando a gente não estiver fazendo ele, é para ele ficar relaxado. Então, por exemplo, a Ingrid, você faz aula há quanto tempo, Ingrid? Eu acredito que é desde abril.
ó, já tem um tempo bom, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, já tem aí 7 meses que a Ingrid faz yoga. E o que a gente mais trabalhou no começo foi o relaxamento muscular, né? Foi aprender a relaxar o corpo. Então você faz várias posturas do yoga, várias lindas, várias não tão lindas assim, que são mais doídas do que lindas. E aí você relaxa a musculatura. Quando você acaba a aula, você se sente leve, né? Parece que tirou um peso. O progresso, ele é na própria aula e um progresso maior no conjunto de aulas, né? No decorrer do tempo. Então, na própria aula, você já sente que uma postura que você fez no começo, você já tá muito diferente no final. É muito legal isso. É muito motivador, né? Porque você já vê a mudança acontecendo ali, naquela hora. E a gente começa, então, aprendendo a relaxar, aprendendo a soltar o corpo. Porque quando a gente prende, a gente vai ficando emborcadinho assim. Então, a gente aprende a soltar e aí a próxima parte é encaixar toda a postura. Então, a gente encaixa os ombros, a gente arruma a posição do quadril, então a gente sente o quadril abrir, coluna, desculpa. Então a gente coloca tudo no lugar. E quando a gente coloca tudo no lugar, a gente aprende a ficar de postura boa o tempo todo. A gente aprende a usar a musculatura do nosso corpo até quando a gente não tá prestando tanta atenção nela. A gente condiciona a nossa mente para ativar o nosso músculo, pra gente não sentir dor no corpo durante o nosso trabalho do dia a dia. E aí a gente também trabalha alongamento, flexibilidade, força, equilíbrio, mobilidade. Então é uma prática muito completa. A gente gasta muita caloria na prática, muita. A gente tem que beber muita água, a gente sente muita sede. O coração bate assim, ó, acelera no máximo várias vezes. E a gente aprende a controlar isso. É por isso que a gente aprende a controlar a ansiedade. Porque quando vem a ansiedade, um dos sintomas é o coração, né? E aí você começa a ficar agoniado. E a gente aprende, a gente sente o coração bater forte na prática, que não é de ansiedade, é de uma atividade que você tá fazendo exatamente para isso. E você aprende a se concentrar naquilo e voltar pro lugar. E quando eu vou falando assim, parece que a gente faz uma coisa mágica, mas é uma coisa muito simples. Só que é simples e é natural, então exige que você faça frequentemente para que você possa se beneficiar de todas essas coisas. E aí no final a gente faz mais uma meditação para encerrar, faz a gratidão, e aí durante a aula, a gente faz aulas online, né? Existe yoga que é presencial, mas eu só dou aulas online, isso começou por conta da pandemia. E eu pretendo continuar, porque eu alcancei pessoas, assim, do mundo inteiro. Todo mundo me pergunta, assim, qual é a hora ideal pra fazer o yoga, né? Toda hora é hora, mas, assim, de manhã é incrível, porque exatamente, você acorda, você se entende, você já se mexe, você já cuida de você. E na hora que você vai seguir o dia, tudo muda. Porque você já decidiu como você quer encarar seu dia, você já entendeu como você está naquele momento, você já ativou todos os órgãos do seu corpo, já tá forte, já tá com a postura afiada. E aí você vai aí resolver as coisas que você tem para resolver e as coisas te abalam muito menos do que abalariam se você não tivesse feito a prática. Então eu, como professora de yoga, eu acordo todos os dias e faço a minha própria prática. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Eu acordo, bebo um copão de água, dou uma lidinha no que eu estiver estudando ali no momento e vou para o yoga. Então, assim, tem pessoas que só podem fazer à noite, é igual eu tô falando, a gente tem que incluir na nossa rotina. Você tem que pegar essa coisa que é incrível e tem que colocar na sua vida da maneira que funcionar para você. Não existe o jeito certo. O jeito certo é como couber na sua vida. E aí eu tenho alunos que fazem aula de tarde, porque é a hora que eles têm tempo livre. Eu tenho alunos que fazem à noite, eu tenho uma turma à noite, inclusive, que é a aula de 8h30 às 9h30, que é o horário mais tarde que eu faço. E até indico não fazer tão mais tarde que isso, porque você tem que se preparar para descansar. E até você dormir, você descansar, faz parte desse novo hábito
que você vai tomar com o yoga, mas fazer a prática à noite também é incrível. Você descansa daquele dia, você relaxa daquele dia. Então, assim, se você puder fazer uma prática de manhã e uma à noite, melhorou. Melhor ainda, se você puder fazer seu próprio recolhimento ali à noite, fazer algumas posturas que você já tiver aprendido. Então, assim, eu falo que o yoga, ele se torna parte fundamental da sua vida e ele se torna um estilo de vida para você, porque você vai moldando a você. A gente aprende com yoga que você tem que viver no seu modelo ideal de vida. O meu modelo ideal de vida é um, o da Ingrid é outro, e o seu que está assistindo a gente pode ser completamente diferente. Mas ele é certo se você viver de acordo com o que você acredita, de acordo com quem você quer ser, de acordo com aquilo que você gosta e de aquilo que você precisa para viver no modelo ideal de vida que você criou para você. E se você vive nesse modelo ideal de vida, você vive a partir dos princípios de yoga. Então isso é muito gostoso, isso é muito leve. E com os alunos eu sempre falo, a gente tem a aula, seja uma vez na semana, seja 1 hora por dia, que eu tenho alunos de várias frequências, mas o mais importante é que você leve o funcionamento para o dia a dia. Então, por exemplo, vamos falar de nutrição. Vou comer? O que eu tô comendo? Por que eu tô comendo isso? É minha hora de comer, então deixa eu relaxar aqui um pouco, tirar um tempo, fazer minha refeição. Isso é importante em diversos aspectos, nutricionais e de vida mesmo. E todas as maneiras as quais você se nutre, seja nutrindo o corpo de alimento, seja nutrindo a mente de conhecimento, seja nutrindo a sua alma de diversas emoções, deve ser de maneira saudável. E o que é saudável? É uma coisa equilibrada. Então, assim, a gente não vai pegar, mudar para o meio do mato, se desligar da internet e começar a abraçar as árvores. Não é isso, yoga. Apesar de que tem gente que adora viver assim. Então também tá lindo. Quando você tá fazendo a prática de yoga, você tem que comer bem. Não tem jeito. Você precisa se sustentar para estar ali. Você precisa fazer... você precisa fazer uma alimentação às vezes, que é de desintoxicar, porque você tá fazendo uma prática para se desintoxicar. Você tem que fazer uma alimentação para fortalecer, porque você tá fazendo uma prática para ficar forte. Então, existe uma ligação, é bem assim, ó, yoga e nutrição, é bem junto, porque não há prática que você faça que vá te ajudar se você não come direito. Eu gosto de comer, eu como bem, viu? Né? Todo mundo acha que quem pratica yoga come pouco, não come quase nada, fica só tomando uns sucos e tal. E eu como bem. A Ingrid tá aqui pra comprovar. E aí, assim, eu vi um comentário aqui, comentem um pouco sobre a ajuda na ansiedade. Então, igual eu te falei, ajuda muito com a ansiedade e ajuda muito também com a depressão. Então, a gente tem dois extremos. A ansiedade é quando você anseia demais por algo. Você tá muito à frente. Você tá pensando tanto no futuro que o agora não importa. Você tá aqui nessa live, vamos dizer assim, mas você tá preocupado com o que você vai ter que fazer daqui a pouco ou amanhã, você tá fazendo uma lista, enquanto você tá na live você tá vendo um outro vídeo, então assim é ansioso, bastante. E existem vários níveis de ansiedade. A gente convive com a ansiedade porque ela é importante para nossa vida, entende? Assim, você tem que estar no momento presente, mas quando você não tá nem aí pro seu futuro, também dá ruim. Então, qual é a quantidade? É um equilíbrio, né? Qual é a quantidade? Assim, nenhum trabalho substitui o outro. E quando a gente fala em saúde, todo mundo vai se complementando. Então, a maioria dos meus alunos de yoga fazem terapia, porque são pessoas que estão buscando encontrar o melhor de si, se resgatar, resolver seus conflitos para poder passar para a nova etapa da vida. Então, a gente faz trabalhos
diferentes, por mais que eles sejam no mesmo segmento e que se completam. Da mesma forma, é o Pilates que vai trabalhar ali o seu corpo de uma maneira que é um pouco mais, como que eu posso dizer, clínico. Então, assim, o Pilates, ele surgiu a partir dos movimentos de yoga. Joseph Pilates, que foi a pessoa que trouxe o Pilates à tona, ele pegou movimentos de yoga e adaptou para a parte médica. Então imagina, por isso que muita gente, né, não sabe a diferença entre o Pilates e o yoga. Então assim, normalmente, quem que vai tá ali para te atender no Pilates? Ou um fisioterapeuta, ou um professor de educação física. Então, essas pessoas são as pessoas capacitadas para te atender no Pilates. Eu sou formada em Hatha Yoga. O Hatha Yoga é um dos tipos de yoga que existem e é um dos mais antigos. Hoje em dia existe tudo quanto é tipo de yoga que você possa imaginar. Tem o Ashtanga, tem um yoga que ele é facial, tem o yoga que ele é tipo fitness, tem vários tipos de yoga. O que eu trago para vocês é o Hatha Yoga, que são movimentos onde você vai aprender a cuidar do seu corpo a partir do zero até o máximo. Então a gente passa por todos os tipos de yoga que existem. Então eu tenho formação no Hatha, mas eu tenho cursos em vários outros tipos de yoga, e cada professor de yoga também vai pegando a sua experiência e vai incluindo ali na experiência que ele vai passar para o aluno. Então não tem uma regra, sabe? Então às vezes você vai encontrar um professor de yoga que trabalha de uma forma totalmente diferente de mim. E isso não quer dizer que ele esteja errado, é o método dele. O meu método foi o método que funcionou para mim. Então eu peguei tudo que eu aprendi e fui colocando nas minhas aulas. Então o que eu trago? Eu trago as posturas, mas eu ensino o que cada uma delas faz, o que você deve sentir quando você está fazendo cada uma delas para você saber o que você está fazendo. E o que eu queria falar? Eu me perdi, mas eu queria falar muito sobre também a depressão, que é o excesso do passado. Tem muita gente que fica pensando em coisas que aconteceram antes, ou de momentos felizes que gostaria que voltasse, ou de momentos tristes que não conseguiu superar. Então, quando a gente fala do yoga, a gente fala em equilibrar os nossos 3 tempos de vida. A gente tem o presente, que é o tempo que fica no meio. É o tempo mais importante, é onde você mais deve estar, é onde você mais deve gastar a sua energia. No passado tá ali a sua gratidão. Você é quem você é porque você teve aquela história. Então você tem que seguir em frente, mas as suas raízes estão lá ainda. Você não pode se perder dos seus princípios, dos seus valores, dos seus aprendizados, porque na jornada da vida eu imagino ela como uma linha assim toda a vida. E aí tem o que ficou para trás, onde você tá, e o que já foi. E no que já foi tem vários lados assim, ó. Você pode seguir na direção que você quiser. Mas esses lados, eles são todos para frente. Eles não são para trás, eles não são rodeando. Então, a gente tem que entender que o mais importante é o presente. Gratidão no passado e atenção no futuro. Você só vai ser alguém de um jeito X que você especificou daqui a 5 anos se hoje você fizer alguma coisa por isso. Senão você não vai ser isso aí que você tá achando daqui a 5 anos. Então, a gente trabalha isso. A gente aprende a valorizar o passado e o futuro. Porque tem muita gente que tem medo de pensar no passado, porque acha que vai ficar deprimido. E a gente aprende a pensar no passado, a gente pensa no passado várias vezes na nossa prática. A gente volta, várias vezes a gente faz viagens no tempo. No passado, no futuro, no presente, em lugares imaginários. Porque isso vai te fazendo se conectar com quem você é. Gente, muito obrigada Ingrid por esse espaço. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. É um prazer enorme para mim ter a oportunidade de explicar o que eu faço, o que eu ensino, porque essa é a minha missão de vida, é o meu propósito, é para isso que eu vivo,
sabe? Então, assim, a minha vida é toda movida através dos princípios do yoga. O meu filho é criado através dos princípios de yoga. Se vocês conhecerem ele, vocês conseguem ver isso. O meu relacionamento com meu marido é todo moldado através disso, com minha família, o meu relacionamento com a minha nutricionista, com tudo à minha volta. Então, é uma vida normal, não é diferente da de todo mundo, mas ela tem algumas coisinhas diferentes que é o que a gente busca quando a gente pensa em se alimentar bem, se cuidar melhor e tudo mais. E é por isso que eu fico querendo tanto ter um espaço para falar, para mostrar, porque é muito novo, ainda é muito julgado. Então eu quero muito poder mostrar mais desse mundo para vocês, que é um mundo leve e que é um mundo de amor. Muito obrigada!